Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o doutor Eduardo Jorge, que é uma legenda da pediatria pernambucana. Doutor Eduardo, por que o senhor resolveu aderir à pediatria na faculdade? João, isso faz 35 anos. Eu, no começo do curso, eu pensava em fazer gastro, clínica médica. Ao passar pelo IMIP, no 6º ano, eu me apaixonei pela pediatria, me apaixonei pelo IMIP, estou lá há 35 anos. O senhor tem uma relação com a criança ou com o pai? Eu acho que o pediatra ele precisa ter relação com a família. Ele ainda é o grande médico da família. Ele é o médico da criança, mas do pai, do avô, da babá. Então, ele precisa ter essa convivência com a família como um todo. E no serviço público, doutor Jorge, a pediatria tem destaque? Por exemplo, a pessoa pobre, na coisa, tem acesso ao pediatra? Hoje, sim. Hoje a gente tem os hospitais pediátricos, mas também os hospitais gerais de Pernambuco, eles têm o setor de pediatria, embora seja algo realmente preocupante hoje, é a pouca quantidade de pediatra. Então, em uma turma de 120 concluintes, a gente vê só 8, 5 pediatras a cada semestre. O senhor já pegou cliente brabo, menininho danadinho? Já, e para olhar o ouvido, olhar a garganta, precisa saber, ter a técnica de convencê-lo a olhar essa parte mais invasiva. E tem menino que é muito chorão? Tem, mas faz parte do pediatra, né? Fazer cocô, xixi no pediatra, isso é o ser pediatra, inclui isso também. Ah, já levou muita cocôzada e muita mijada? Foi muito no rosto, na camisa, já levei muito. Eita, agora, o senhor foi um dos maiores defensores da vacinação para crianças, por quê? De todas as ações básicas em saúde, a vacina só perde para saneamento básico, para água potável. Então, estima-se que para cada $1 investido em vacinação, a sociedade economiza $20. Então, essa é uma ação em saúde muito efetiva. E a gente está hoje em uma preocupação com a baixa cobertura vacinal. E não é só por causa da Covid, não é só por causa da pandemia. Então, desde 2015, a gente que era o país do futebol, do carnaval e da vacina, que tínhamos orgulho de ter uma cobertura acima de 90%, hoje essa cobertura está muito preocupante, está em torno de 60%. Eu tive a semana passada com a doutora Dalcomo, e ela me disse que Pernambuco é um dos estados que menos tem vacinado criança. É muito preocupante, ela me disse. Em relação à Covid, sim. Sim, Covid. Em relação à Covid, é um comportamento bem interessante. Os pais se vacinaram, os pais se protegeram, mas estão com receio de vacinar os seus filhos acima de 5 anos. Para você ter uma ideia, nós temos uma cobertura de apenas 30% para as 2 doses em menores de 5 anos. E isso realmente é muito preocupante. O senhor é a favor, porque os Estados Unidos agora determinaram que a vacina da Pfizer pode ser dada até 5 anos, de 6 meses a 5 anos. O senhor é a favor disso? Totalmente a favor. Nós temos hoje 2 vacinas mundiais já para serem administradas de 6 meses a 5 anos. A vacina da Pfizer, uma apresentação específica para essa faixa etária, que tem 1/10 da dose do adulto. Então, só que em vez de ser 2 doses, já são 3 doses no esquema primário, e também a vacina da Moderna, também já aprovada pelo FDA. Eu espero que daqui a uma semana os americanos comecem a vacinar seus pacientes de 6 meses a 5 anos. Doutor, por que a síndrome respiratória aguda está atingindo crianças? Antigamente só era o adulto, agora muitas crianças estão com síndrome respiratória aguda. Essa é uma pergunta importante. Nós passamos 2020, 2021
com uma baixa circulação de vírus respiratórios. Então, as crianças elas foram protegidas por estar em casa, protegidas especialmente pelo uso de máscara. Essa é uma medida muito efetiva para reduzir a circulação de vírus respiratórios. Entretanto, isso fez com que as crianças tivessem uma imunomodulação. O que é que isso significa para o público? Elas não foram expostas aos vírus e não desenvolveram uma imunidade. No momento que chega 2022, abre-se as portas da alegria, né? Abrem as festas, as aglomerações, as pessoas querem que a pandemia acabe, mas não basta as pessoas querer. A gente entende que está todo mundo cansado de máscara, precisando de festa, de aglomerar, mas isso ocasionou um aumento estúpido da circulação de todos os vírus respiratórios. E aqui eu não estou falando do vírus da Covid, eu estou falando de vírus influenza, o vírus da gripe, o sincicial respiratório, que dá um quadro de bronquiolite. Estou falando também do rinovírus, que dá resfriado comum. Então, encontrou as crianças pequenas com pouca exposição prévia. E isso fez que vírus aparentemente banais se expressassem de forma mais grave. E aí nós estamos hoje com as emergências pediátricas lotadas de pacientes, alguns com sintomas mais graves, portanto, alguns com CIRAG. O senhor tem paciente na UTI pediátrica? Esta semana não, mas tive em 15 dias pacientes graves em UTI com bronquiolite. A UTI pediátrica é diferente da UTI adulta? Essa é uma preocupação importante, porque quando se teve o auge da pandemia, era relativamente mais simples se abrir um hospital de campanha, se abrir uma UTI adulto, porque o treinamento desse profissional ele é feito de forma mais rápida. Já a UTI pediátrica, ele requer um especialista que fez 3 anos de residência de pediatria, mais 2 anos de residência em UTI pediátrica. Muita mijada e cocô no rosto também, também. Né? Também. Não se forma um UTIsta pediátrico de forma rápida. Então, isso faz com que haja uma carência desse tipo de especialista. E não é só aqui não, João. Não é só aqui em Pernambuco, eu diria no mundo. No mundo nós temos carência de UTIsta pediátrico. Porque o secretário, doutor Longo, me disse aqui que tem 5 ou 6 UTIs prontas para funcionar, mas não tem interventista. Exatamente. Essa é uma realidade de ter o espaço físico, de ter a máquina, mas não ter os recursos humanos devidamente treinados. Qual é a principal razão da criança sair e ir para UTI pediátrica, né? Na própria maternidade? Quais são as principais razões? O recém-nascido hoje ainda é a prematuridade, então 10% dos partos ainda são prematuros. Destes, tem os prematuros extremos, que precisam de uma UTI específica, e já é uma especialidade da UTI pediátrica, que é a UTI neonatal, uma UTI específica para recém-nascidos prematuros. É um problema sério, doutor Heraldo Jorge, a gravidez precoce? Ainda assim, nós temos um quantitativo de adolescente que chega hoje, menor de 18 anos, a 20% no Brasil. Ou seja, é uma criança ainda, uma adolescente que está em um processo de amadurecimento pessoal, de escolaridade, e vê a sua vida parada para aprender a ser mãe. O senhor está preocupado com essas concentrações que as festas de São João têm trazido? Inclusive eu vejo na televisão quadrilhas com menininhos, pequenininhos, tudo sem máscara. O senhor está preocupado com isso? Eu confesso que sim.
Eu entendo que a população está cansada de tanto isolamento social, de tanta máscara, mas nós hoje estamos vivendo um processo de preocupação com as subvariantes da Ômicron, a BA4, a BA5, que circularam, começaram lá na África do Sul, Europa, Estados Unidos e agora chegam no Brasil com um poder importante. Hoje, né, todas as pessoas que estão assistindo aqui sabem que tem algum parente, algum vizinho, algum amigo que está com Ômicron, né, que está com Covid. Então, nós estamos protegidos das formas graves. É muito importante a gente dar este crédito às vacinas. Foram as vacinas Covid que permitiram que as pessoas não adoecessem de forma grave, não fossem internados em UTI e não morressem. A vacina ela veio com esse objetivo, e é um grande objetivo, né? Impedir adoecimento grave, internamento em UTI, impedir óbito, mas ela não impede a transmissão. Essas vacinas atuais, que são baseadas no vírus lá de Wuhan, lá de 2019, elas protegem muito bem para as formas graves, mas não protegem para o internamento ou para a infecção. Então, a gente tem que estar atento. No momento que tem aglomeração com as festas, é um momento de preocupação. Eu confesso a minha preocupação com isso. O senhor está com medo do macaco? A varíola do macaco, não. Não? Aí é diferente, sabe? Nós estamos... É mais uma doença para se preocupar, né? Então, a varíola, doença, sem ser a do macaco, estava extinta já desde os anos 80, está extinta, mas sempre houve pequenos surtos de varíola do macaco. Coitado que tem esse nome, não é do macaco. O principal é o roedor, é ele que transmite. E o macaco pega a fama. E o macaco pega a fama. E o macaco pega a fama. Mas são surtos isolados que requer contato com um paciente que tenha lesão de pele. Então, é fácil de se proteger, é fácil evitar. Apesar de 2022, é um surto que já atingiu mais de 30 países, ou seja, fazia muitos anos que não tinha um surto de varíola do macaco, que pegasse 30 países, 800 casos, mas eu não acredito que isso vai ter um impacto epidemiológico no mundo, não. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Eduardo Jorge, pediatra. Doutor Eduardo Jorge, o que foi essa hepatite misteriosa? O que foi isso? Então, surgiram casos de hepatite em pediatria, que não é hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, que são os tipos mais comuns de hepatite. E começaram a se pesquisar qual seria a causa dessa hepatite misteriosa. Hoje, a gente sabe que um vírus chamado adenovírus, ele está implicado, mas não é o único responsável. Então, o consenso hoje, por incrível que pareça, parece que seja uma manifestação tardia, o que a gente chama de Covid longa. Por isso que eu tenho tanto respeito pelo SARS-CoV-2. É um vírus que a gente ainda está aprendendo. É um vírus que a gente precisa calçar as sandálias da humildade, dizer que estamos aprendendo ainda o que o Covid, o SARS-CoV-2 pode causar. Então, essa hepatite misteriosa parece ser uma complicação tardia da Covid longa em crianças. Eu sei que o senhor é apaixonado pela neta. Eu quero saber quais foram as vacinas que a neta já tomou. A neta já tomou todas as vacinas. Quais são? Todas? Só dos primeiros 7 meses. Quais são? Diga aí. BCG, hepatite B, difteria, tétano, coqueluche, meningite B, meningite ACWY, rotavírus,
é muita vacina nos primeiros meses. É fundamental tomar essas vacinas todas? É essencial. Então, como eu já comentei, nós estamos com baixa cobertura de vacina. No momento que nós estamos com Covid, com hepatite misteriosa, com varíola do macaco, imagine um surto de sarampo, um surto de meningite. E isso é muito preocupante, porque nunca tivemos coberturas tão baixas. Eu sempre repito que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. O que é isso? Esses pais de 30 anos não viram irmãos com cachumba, irmãos com catapora, irmãos com meningite, irmãos com sarampo, nem vizinho, nem colega de classe. E passa a falsa sensação... também, né? Pólio, não vira o caso de pólio entre amigos. Então, isso passa a falsa sensação que as doenças estão controladas, erradicadas. E é um comportamento, João, interessantíssimo. Os pais hoje têm uma preocupação enorme com a dor da picada. Então, acha que aquilo é algo extraordinário, o filho tomar uma picadinha, aí vai doer, e vai ter febre, e vai ter dor, esquecendo que a dor da picada, que a febrezinha baixa que a vacina causa, é muito menos importante do que a proteção de sarampo, de pólio, de meningite. Um assunto polêmico, doutor Eduardo. O senhor acha que o uso da máscara deve continuar obrigatório? Como você disse, é um assunto polêmico. Eu acho que as pessoas ficam achando que é um retrocesso, que todo mundo está cansado, que a indústria vai parar, o comércio vai diminuir. Eu penso totalmente o contrário. O uso de máscara, especialmente em ambiente interno, é a segurança para que isso não aconteça. E nas escolas? Nas escolas é fundamental e Pernambuco deu o exemplo, o comitê reforçou, o secretário assinou embaixo, as escolas em Pernambuco mantiveram de forma acertadamente o uso de máscaras. Agora vamos falar um pouquinho da vacina, que o senhor tem a vacina. Como é que surgiu a vacina? A vacina está completando 27 anos. Ela surgiu de uma união de 5 médicos que tinham especialidades diferentes, um pneumologista, doutor Antônio Aguiar, um cardiologista, doutor Luiz Carlos, e 3 pediatras. Eu, Carlos Henrique Bacelar e Zé Henrique Moura, que cuida aí dos prematuros. Então, nós surgimos com um conceito de ser uma clínica padrão, uma clínica modelo, e vemos continuando essa missão de promover saúde com a vacinação. Tem alguma vacina para herpes? Tem. Hoje nós temos uma nova vacina para herpes zoster. Herpes zoster que as pessoas chamavam de cobreiro, né? Então, após ter catapora da infância, anos depois, aos 50 anos, aos 60 anos, a pessoa tem um quadro importante que é chamado de herpes zoster. E hoje nós temos uma vacina recém-lançada há uma semana, uma vacina mais efetiva do que a que tinha e que protege de herpes zoster. Diferente de herpes labial, não tem nada a ver com herpes labial, estamos falando de herpes zoster. Herpes o quê? Herpes zoster. O que é isso? É o que as pessoas chamam de cobreiro. Ah, cobreiro. Que dá nas costas, dá no olho, dá na face. É comum? É frequente. E quais são as outras vacinas que tem lá na vacina? São muitas, é uma relação. É uma relação grande, mas a gente destaca para a meningite, né? As meningites meningocócicas A, B, C, W, Y, as vacinas para hepatite A, para hepatite B, para difteria, para tétano, para qualquer luxo. E uma vacina, João, que tem no serviço público, é a vacina de HPV.
HPV é o vírus relacionado a câncer de colo de útero. Nós temos hoje uma mulher que morre a cada 1 hora no mundo por câncer de colo uterino ainda. Então, uma vacina eficaz que protege de câncer oral, de câncer anal e especialmente de câncer de colo uterino, disponível em toda a unidade básica de saúde para os adolescentes, meninos e meninas, e ainda com uma cobertura extremamente baixa. Então, a gente aproveita aqui a sua audiência para dizer: pai e mãe de adolescente, seu filho precisa tomar a vacina de HPV. Olha, quem era um cliente da vacina, tomava todas as vacinas que apareciam, era Joaquim Francisco. Uma vacina nova, ele estava lá. Era até isso porque mesmo. ele queria ser médico, ele dava consultas, ele passava remédio, né? Doutor Alberto Magalhães que disse que ele queria ser médico, ele está errado aqui, né? Mas ele tomava todas as vacinas. Tomava, né? Mesmo. Baciel também era outro que tomava regularmente as suas vacinas de gripe, de pneumonia. Essa vacina de pneumonia aí também está na moda, né? É porque, assim, o pneumococo é a bactéria que mais causa pneumonia em todas as faixas etárias. Então, acima de 60 anos, é importante que as pessoas se protejam, porque a pneumonia é uma causa importante de internamento hospitalar. E a vacina, vai receber a vacina contra a Covid, que já está autorizado, né? Já. Eu tenho uma certa restrição a isso. Eu acho que Covid é uma pandemia mundial. Eu acho que a vacina para Covid estão disponíveis na rede pública. Eu acho que até a gente ter uma vacina diferente, uma vacina que seja atualizada, uma vacina que seja para Ômicron, eu acho que as vacinas habituais, elas precisam continuar a ser feitas sim na rede pública. O pediatra, doutor Eduardo, normalmente atende a criança até quantos anos? A gente atende de 0 a 19 anos. A 19 anos é pediatra, é? O adolescente ainda é do pediatra e essa turma aí de 14 a 19 anos, eles ficam soltos, porque o pediatra acha que ainda não é para ele, mas o clínico acha que é adolescente e a gente reforça que a pediatria atende de 0 a 19 anos. E eu digo, eu vou mais além, atende antes de 0, atende já no pré-natal, já faz essa orientação a essa mãe que está esperando o bebê. Mas eu conheço pessoas, clientes do senhor, que mesmo depois de completar 19 anos, não quis largar, continua se cuidando com o senhor, né? É uma verdade. Eu tenho um paciente, a semana passada, de 24 anos, que chegou, doutor Eduardo, eu sei que eu não sou mais para o senhor, mas eu quero ouvir a sua opinião, eu quero vê-lo, o que é que o senhor acha aí desse quadro. É isso que eu digo. O pediatra, ele ainda é aquele médico de família que faz essa ligação com o pai, com a mãe, com esse bebê que acompanha ele a ser escolar, ser adolescente, e tem aquele negócio, né, de você ser o pediatra dos filhos dos seus pacientes. Você ser o pediatra avô. Eu tenho vários pacientes que eu peguei o filho e peguei ele agora e peguei o neto agora. Mas agora, esse pessoal mais novo, o filho do senhor está se formando em medicina e vai ser pediatra, aí vai cuidar. Vai. Ele já sabe que vai levar muita mijada, já sabe? Já sabe. Já sabe, já né? Escolheu esse caminho. Aí, quando o pai levou uma mijada, faz um carnaval, doutor Eduardo Jorge já levou várias. Isso. Em que idade, a partir de que idade o pai deve levar ou fazer uma consulta anual com o pediatra da criança? Com quantos anos? No primeiro ano, essa consulta idealmente é todo mês. A partir do primeiro ano, a cada 3 meses, a partir do segundo ano, pelo menos a cada 6 meses,
é importante que o pediatra veja, examine, oriente. Hoje a gente tem uso de tela, que é uma coisa que nos preocupa muito, né? As crianças estão ligadas em computador, em iPad, em celular, e isso se sabe. Antigamente a gente tinha um consenso que isso não era bom. Hoje a gente tem a convicção que o uso de tela por mais de 1 hora por dia interfere em aprendizado e em desempenho futuro, até em emprego. Então é importante que os pais tenham esse controle desse tempo de tela. Agora, o pediatra não tem final de semana, né? Porque o pai, quando o filho tem alguma dor, ele doida, ele quer achar o pediatra de qualquer maneira. O fim de semana do senhor é meio complicado, né? Especialmente os primeiros filhos, né? Eu acho que o pediatra, ele, ao fazer essa opção pela especialidade, ele sabe também que o Zap, que o celular é um aparelho, é uma extensão dele, que ele tem que estar realmente disponível para essas famílias. Até para resolver o... E às vezes é só uma besteira, uma orientação, um remédio para febre, uma tranquilidade, uma palavra que você diz, fique tranquilo, dê o remédio para febre que ele vai melhorar. Mas às vezes é grave, né? Às vezes é grave e precisa ter essa sensibilidade, essa experiência para saber o que precisa ir para uma emergência e o que não precisa. Nós queremos agradecer ao doutor Eduardo Jorge por essa aula que ele nos deu, e não é sem razão que ele hoje é um ícone da pediatria pernambucana. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.